1 Samuel 2 fala sobre os pecados, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. É uma história muito triste de ser dita, porque muitas das vezes um pai, uma mãe corrige um filho e o filho fica revoltado com o pai e com a mãe, não sabendo o filho que quando um pai ou uma mãe corrige eles, é para o seu próprio bem. Às vezes você fala um não com o filho, ele se rebela, se revolta contra você, e não sabendo eles que lá no final vai ser bom para eles, aquele não que foi dito. A palavra de Deus fala: ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando envelhecer não se desviará dele. É a promessa do Senhor que nós ensinamos os nossos filhos. Aí você diz para mim, mas Eli não era um profeta de Deus, um homem de Deus que fazia vontade de Deus, pai de Ofni e Finéias? Ele era um homem de Deus e ele corrigiu seus filhos. Só que ele corrigiu a um ponto que não teve autoridade suficiente para proibir os meninos de pecar. Porque muitas das vezes, pai e mãe, a gente não pode só falar não, mansinha não. Tem que colocar autoridade, porque a criança crescendo, ela vai aprendendo o que foi ensinado para ela. Às vezes a gente, como pai e mãe, também dá mau exemplo. Nesse caso aí tem até que se pedir perdão a Deus. Mas a maioria das vezes que um pai, uma mãe que é servo de Deus, fala com a criança, com o adolescente, ou até com o mais velho mesmo, certas coisas, pode ser Deus usando o pai e a mãe para proteger aquele filho, aquela filha, do mal lá na frente. Eu já vi vários casos que o pai avisou, a mãe avisou, não teve obediência e foi ruim no final para o filho e para a filha. Muitas vezes a mãe e o pai falou: não faça assim nem assim, que vai dar errado. O adolescente temou e deu realmente errado lá no final. E perante Deus, se a gente, como serva e servo de Deus, não corrigir nossos filhos, nós estamos em pecado, estamos pecando. Assim como Deus puniu a Eli, o profeta Eli, por causa dele ele não teve aquela sabedoria de ter autoridade, porque ele, como servo de Deus, profeta e pai, ele tinha que exercer autoridade sobre aqueles rebeldes, porque eles eram rebeldes. São vários, inúmeros os pecados que eles cometiam. Procura ler lá para você ver, 1 Samuel 2, lê lá para você ver o tanto de pecado que eles cometiam, eram inúmeros. E Deus não é Deus de brincadeira, não. Deus não gosta que nós brincamos de ser cristão, ou é ou não é. Tem uma propaganda antiga que falava: parece Denorex, mas não é Denorex. Tem cheiro de Denorex, mas não é Denorex. Tem coisas que parece que é e não é. Às vezes está achando que está glorificando a Deus, adulando o filho, passando a mão na cabeça do filho, e o filho está em pecado e a gente está concordando. Aí você fala: ah, mas não acontece nada na sua família. Com certeza, mas eu estou totalmente contrário se for antibíblico. Seja o que for, se for antibíblico, seja até a minha falecida mãe, eu fico contra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é coisa para se brincar de ser cristão. Parece que eu estou dando lição de moral, que eu estou querendo ser santo, querendo ser melhor do que as pessoas. Não. Estou falando sobre o pecado de negligenciar, de passar a mão no erro, de camuflar o erro, de ocultar o erro, de pôr pano quente no erro. Eu conheço inúmeras pessoas, mães, que falam que ama tanto seus filhos, mas é um amor que eu não acredito nesse amor, que deixa a criança fazer tudo o que ela quer,
toma tapa na cara, a mãe não liga, dá tapa na cara do pai, o pai não liga, e assim vai, né? Vai crescendo naquele tom. Minhas filhas não são jovenzinhas mais, mas qualquer uma das duas que me desafiar e me afrontar, eu falo com ela dentro da palavra de Deus que não pode desrespeitar pai e mãe, porque um dos mandamentos é honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias na terra. Se um filho, filha, se você quer ser bem-sucedido financeiramente, espiritualmente, no amor, respeite seu pai e sua mãe. Você está pregando para você mesmo? Também. Quando eu falo para você, eu estou falando para mim. Honra pai e mãe é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Filho que não respeita pai e mãe, é muito perigoso dele não crescer na vida, dele não se deslanchar, porque é mandamento de Deus que filho respeite seu pai, e é mandamento de Deus também que o pai deve ensinar a criança o caminho que deve andar, porque nós vamos ser culpados do pecado dos nossos filhos se nós não soubermos educá-los na presença de Deus. Se acontecer depois de velho, já não está com a gente mais, já não quer mais, é Ele Deus, mas enquanto está na nossa responsabilidade, vamos amar nossos filhos, mas vamos ensiná-los o caminho que devem andar. É muito sério esse negócio. Ele foi punido porque não soube ter autoridade sobre seus filhos. Os filhos pecando e o pai ali meio molenga, né? Eu vi até um pregador falando que tem homem banana. Tem que ter autoridade vinda do céu, pedir a Deus força e sabedoria, para que Deus entre com força na nossa vida, para que nós falemos as palavras exatas para os nossos filhos. Aceite essa palavra como direção de Deus. Não deixe seu filho abusar de você, desprezar você, pisar em você, porque você é autoridade na sua casa. Agradeço a todos, abraço e beijão no seu coração.